É com prazer que eu convido aqui para compor a nossa roda de conversa Divino Tissereuaú, que é realizador do filme O Vírus Tem Cura, do Mato Grosso do Sul, Genito Gomes e Dionara Gomes, que são realizadores do filme A Terra do Povo do Raio, também do Mato Grosso do Sul, Joci Guajajara, realizador do filme Guardiões da Floresta, do Maranhão, Quiripucu, realizador do filme Semente da Terra, do Mato Grosso do Sul, Morzaniel Iramari, do filme Casa dos Espíritos, de Roraima, e o Herá Alexandre, realizador do filme O Dono da Lontra. E, para mediar esse bate-papo, eu convido a curadora da temática educação, que também trabalha com os povos indígenas, Clarice Alvarenga, que vai mediar essa roda de conversa. Bom dia a todas, todos, todes. Bom, gente, queria dizer que é uma alegria muito grande a gente poder receber todos e todas vocês aqui. Acho que a gente vai ter uma conversa muito importante, né, sobre a forma como cada um de vocês inventou um cinema diferente, né? E esse cinema que a gente está podendo assistir aqui esses dias é um cinema feito em lugares diferentes, em aldeias diferentes, por pessoas e grupos indígenas diferentes, e que também inventa um jeito, né, de fazer cinema que é muito singular, né? Então, acho que o público já deve ter notado o quão esses filmes eles são diferentes uns dos outros e o quão eles trazem, né, formas de vida, culturas e histórias diferentes. Então, a pergunta dessa mesa é em torno dos processos de criação, né, de vocês como cineastas, mas eu acho que seria interessante que cada um pudesse falar um pouco de onde vem, né, qual é a sua aldeia, como que essa aldeia está hoje, né? E aí, a partir disso, porque eu acho que muita gente aqui não conhece, né, esses lugares de onde vocês vêm, e que tem tanto a ver com esses filmes que vocês fazem, né? E aí, a partir disso, vocês poderem falar também um pouco para a gente, contar um pouco para a gente como que o cinema entra nessa história, né, de cada um dos grupos que vocês representam aqui. Tá? Então, eu vou passar a palavra para vocês, e aí, a partir daí, a gente vai conversando. Tá bom? Talvez, então, a gente vai seguindo aqui a ordem, né, da programação, começando pelo Divino. Bom dia, mais uma vez. Sempre me identifico no começo da minha palavra, porque tenho que sempre registrado como eu sou. Meu nome é Divino Tissereuaú, cineasta chavante do estado de Mato Grosso, há mais de 32 anos de carreira cineasta e cinematográfica. Bom, fico muito feliz, mais uma vez, sempre, receber esse convite e falar sobre a nossa produção de cinema, como a Clarice falou, como a cinema entra no mundo não indígena, porque, como eu falei ontem também no debate, que o cinema indígena tem que ser reconhecido pelo mundo.
e pela sociedade não indígena. A minha crítica sempre é que a sociedade não indígena não sabe o que tem da gente sobre a indígena do Brasil. Não sabe. Mas, às vezes, eles veem algumas coisas que passam na televisão. Ah, índio passou, não sei o que é, mas não sabe muito pouco. Sabe muito, não sabe. Que o Brasil tem uma riqueza plurinacional, cultural do Brasil, da nossa população indígena. É isso que eu sempre falo. Eu vou deixar as palavras para meus colegas, porque quando começo a falar, já fala sem parar. Ninguém pausa. É isso? Ou Talvez, querem que eu fale mais? você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre essa entrada, né, do cinema nessa história, né, nessa história de vocês, como que o cinema entrou e como que vocês começaram, né, a trabalhar com cinema, tá? Bom, essas coisas acompanho desde década 90. Sempre falo em nome do nosso grande indigenista, que é o Vincent Carelli. Se não fosse ele começar sobre registro, talvez a gente não teria essa entrada de cinema no mundo. Como ele começou e levou pela frente esse registro cinematográfico, e, a partir daí, começou a reunir alguns povos indígenas. Mas talvez ele começou com Caiapó ou Xicrim, não me lembro muito isso, mas tem que rever tudo, a matéria, os registros que ele fez. Então, e a partir daí, quando ele começou a pensar a formação do cineasta indígena no Brasil, aí começou. Aí começamos, eu principalmente, fui o primeiro dos alunos do Vídeo nas Aldeias, formado por ele. E, a partir daí, começamos a pensar em divulgação e começar a mostrar a nossa convivência, a nossa luta, a vida cotidiana da aldeia para o mundo saber que existe indígena no Brasil que é desconhecido como os brancos. Eu falo não indígena, como o não indígena fala que os índios antigamente é um carnívoro, come gente, mas isso é uma coisa falsa, informação que o não indígena fala. Mas isso mudou muita coisa. E, a partir daí, quando o Vídeo nas Aldeias começou a formar os realizadores indígenas, é que eu não falo muito dos realizadores. Sim, realizadores, que é aquele que realiza o filme. Mas eu falo cineasta indígena. Aí dá para saber, isso fica claro, porque cineasta é aquela coisa que registra, que faz documentário, que leva, que mostra, que leva o documentário fora da aldeia para ser reconhecido. Então, é muita coisa que a gente pode discutir hoje, talvez meus colegas podem ajudar também, porque a entrada de cinema indígena ao mundo não indígena é difícil, porque eles falam, não, índio no cinema, mas hoje em dia a gente acompanha a tecnologia moderna, que como Ariel falou, que antigamente nossos ancestrais não têm relação com o não indígena. Só havia guerra, só havia matança, só havia aquilo. Tudo inimigo, antigamente. Mas hoje em dia, nós, jovens, como umas novas raízes, começamos a integrar, começamos a chegar, aos poucos, no conhecimento, descobrimos a tecnologia não indígena. Hoje, nós dominamos. Hoje, nós avançamos muito até defender
e até mostrar o que a gente é. Como a convivência da aldeia, que ninguém sabe. Se o Ernesto vai na minha aldeia, ele já sabe, ele come, já se integrou muito com a sociedade indígena, porque ele é professor, mestre, sucessor do Ouvido nas Aldeias, que vai ser um dia, futuramente. Então, assim, agora, uma pessoa que não conhece, se vai na aldeia indígena, não vai aceitar o que a gente come, é muito diferente do que na cidade. Porque os nossos ancestrais não tinham... Na minha aldeia está existindo um velho, que é 115 anos. 115 anos, não tem diabetes, não tem nada. A física dele, o corpo física dele, nosso, é sempre como a mesma coisa. Quando eu cresci, conheci assim, e ainda hoje ele envelheceu assim. Ele come muito bem. Então, esse cinema, para mim, é uma coisa que está ajudando bastante, e, a partir dela, a gente conheceu bastante. Eu descobri, aprendi, entendi, e aprendi a respeitar a minha cultura, através do cinema. Por que fala audiovisual? É isso que eu falo para meus alunos quando dou aula. Por que fala audiovisual? Áudio é que você vai ouvir, visual é que você vai ver no lente. Ao mesmo tempo, você vai escutando o que você está ouvindo e o que você está gravando. Então, é assim que se aprende. Aprendi muito disso. Por isso que eu valorizo mais agora, me contrariei agora, contra os jovens que querem nunca vai virar o branco, nunca, eu falo, não, vamos voltar, retomar tudo o que é da gente. A gente não pode perder. Porque eu fui aprendendo e tudo, sabe? Aí eu começar a defender a parte da cultura dentro da nossa população chavante. Porque o chavante é muita, quase 30 mil e poucos chavantes, em total, das 9 terras indígenas, 9, segundo o censo da FUNAI, que eu vi isso último mês passado. Então, cansei de falar agora meus colegas têm que me ajudar um pouco. Obrigada, Divino. Eu lembro, quando eu te conheci, eu acho que foi no início dos 2000, num evento no Centro Cultural Banco do Brasil, se não me engano, no Rio de Janeiro. Era uma comemoração de aniversário do Vídeo nas Aldeias, e você exibiu um filme seu, e foi à frente, né, depois da exibição do filme, e falou: eu sou cineasta indígena chavante da aldeia Sangradouro. E aí se apresentou e apresentou a sua aldeia para a plateia. Foi extremamente emocionante, né, naquele dia, porque a gente ainda não conhecia no Brasil os cineastas indígenas. Então, eu me lembro perfeitamente desse dia. E depois você escreveu um texto também muito interessante, que está no catálogo, Eu, um Cineasta, né, em que você se apresenta. Eu acho que é interessante das pessoas poderem ler para poder conhecer um pouco mais essa história. Você me lembrou essas coisas, Clarice? A gente fez o texto de doutorado, não sei que... Sei, você conversa com o Bernardo, você fala com o Bernardo. Aí a gente, escrevendo o texto da minha história e tudo. Aí ele começou a escrever, falar, eu cineasta, não é isso? Então, aí eu falei, então vamos contar essa história. Aí contamos, tudo, sabe? É que eu sempre falo como falei. Eu não me identifico, eu sou realizador indígena. Não dá para entender. Sim, dá para entender. Sim, mas eu sempre falo, eu sou cineasta indígena. Isso já é mais claro para as pessoas entenderem. Mas eu fico feliz aqui, que eu estou vendo esses colegas.
ó, novas cineastas que vão levar pela frente o cinema, que vão produzir. Mas hoje em dia eu gosto de fazer. Eu sou editor, eu sei, gosto de fazer roteiro, gosto de roteirizar, assim, memória. Na memória, eu posso pensar, queria fazer isso, eu não durmo. Se eu não faço cinema, se eu não faço filmagem, eu fico doente. Estressa. Não, se eu estou pegando câmera, aí sim, estresse acaba. Eu tenho que falar pessoal, tenho que conversar, aí eu me animo. Eu, sem câmera e sem fazer cinema, eu fico doente. Eu vou no UTI, vou no hospital. Está no meu sangue já. Cinema está no meu sangue, como sempre falo. Para mim, essa é uma oportunidade de reforçar e falar depois para meus colegas, seguir esse trabalho, o fruto do Vídeo nas Aldeias. Vídeo nas Aldeias é o primeiro nascimento para nós. Vídeo nas Aldeias é que começou, que ninguém antes, da década de 70, só os brancos, não indígenas, jornalistas, pesquisadores que registram, mas não fala muita coisa. Não fala muita coisa sobre os problemas indígenas, mas fala muito pouco. Fala mais do quê? Fala mais das suas pesquisas, que ele vê isso, índio vive assim, não sei o quê, não sei o que, não. Mas não fala especificamente sobre os índios como é. Não fala, não sabe. Então, graças a Deus que hoje em dia, nós mesmos, indígenas, que estamos fazendo, registrando, falando sobre o nosso próprio problema, da nossa cultura. Isso é importante para mim. Então, vamos passar algumas palavras para meus colegas. O Gilmar, que eu gostaria que falasse primeiro, porque ele é terena. Tá bom.
Obrigada. Você podia... Tá. Bom dia. Eu sou Quiripucu na minha língua, esse é meu nome. No civil, cartório é Gilmar Galache, e faço parte da Ascuri, que eu sou terena, Pantanal Sul Mato Grossense, e faço parte, ajudamos a criar a Ascuri, numa época que é a Associação Cultural de Realizadores Indígenas. Na época, esse nome para a gente parecia bastante amistoso, mas depois de um tempo a gente começou a aceitar o que falam, porque toda vez mudam, né? Sempre tem um nome diferente, igual colonial, decolonial, descolonial, tudo isso aí. Então, mas na verdade assim a gente também transita também como comunicador, como mensageiro, como o nosso cinema que a gente fez, ele transita tanto em universos como esse, de festival de cinema, como cinema que vai ser visto, que vai ser exibido, também como esse filme que está passando nosso aqui, que vai passar, acho que vai passar hoje, né? Aqui na salinha, ele conta Ele é um registro de uma retomada que teve lá no Mato Grosso do Sul, na aldeia Teicuê, que resultou na morte do agente de saúde, o Claude Ode, né? E a gente estava lá e era aquela coisa de linha de frente, de estar no meio da retomada, e a retomada é um lugar que a gente não é um pouco diferente assim do contexto geral. Então, a gente transita em filmes tanto culturais, com fortalecimento da língua, fortalecimento do canto. Eu aprendi a cantar por causa do audiovisual, né, do cinema que a gente começou a fazer em 2008. A gente teve um curso, o Divino estava nesse curso também. E de lá para cá a gente começou a ver que a nossa língua, o nosso saber, estava ali escondido, mas a educação escolar e toda a influência da igreja e tudo isso acabou escondendo, né, por baixo de muita, como se fosse uma fogueira já fraca, né, mas que quando eu soprava ali vinha aquela brasa quente, forte, e a gente começou a descobrir um novo lugar de língua, de saber, através do audiovisual, filmando, editando. A gente ficava lá editando a fala do mais velho, ele ficava contando. Tinha muita palavra que a gente não conhecia, e a gente ia atrás com o pessoal mais velho, e ali começava a construir uma frase diferente, e canto, e aí a gente começou a se aproximar, tanto Terena quanto Guarani Kaiowá. Na época, o pessoal que está com a gente até hoje, o professor Eliel, ele hoje é diretor da Universidade Federal de Dourados, lá da Faculdade Intercultural Indígena, FAIND, e a gente aprendeu muito, né, sobre todo esse trânsito. Esse trânsito fez a gente ter vivências de retomada, ter vivência de luta, ter vivência espiritual, a gente se aproximar da nossa Criador, da nossa energia espiritual, nossa elevação, de saber que a gente é quem a gente é, porque quando a gente começou a fazer filme, eu tinha 22 anos, eu não sabia muito nem quem eu era na sociedade. Fui um jovem bem problemático, dei bastante trabalho para muita gente, e ainda acho que ainda continua, só que agora é academicamente e na filmagem. Muito questionamento, né, de consciência também para trazer. Pessoas inteligentes geralmente observam e aprendem, e a gente troca muito. Quem não é muito fica magoado e nunca mais a gente conversa, e a gente vai seguindo essa vida. E estamos à disposição. O nosso cinema está basicamente todo no YouTube, a gente disponibilizou tudo nos nossos filmes, tem uma certa parte que a gente ainda não encontrou um jeito de disponibilizar, que se fosse uma troca mais justa, que a gente não monetiza nada, a gente não... A Ascuri é uma associação sem fins lucrativos, então a gente não vende o filme, a gente só passa em todos os lugares, e quem quiser pegar é livre, assim como o saber do nosso rezador, que ensinou para a gente, ensinou para mim. Na aldeia, o rezador ele é forte, não porque ele sabe muito, e sabe muito só para ele. Na verdade, ele sabe porque ele é forte porque ele ensina. Então, quanto mais ele ensina, mais outras pessoas vão aprender. Quando eu vi aquele canto
daquele cara, o indigenista Bruno, que morreu. Eu vi ele cantando no mato. Aquilo, para o rezador, acho que é a coisa mais forte, que é uma outra pessoa de outro mundo cantando um seu canto. Aquilo é como se fosse o pós-doutorado, ou sei lá o que tem depois, porque não tem como, né, medir quando o outro aprende o seu canto. E é isso. Você Obrigado. pode contar para a gente um pouco sobre esse canto que você fez aqui? Ah, sim. Na verdade, foi eu que fiz. Ele tem duas partes, né? O primeiro canto que eu aprendi, ele era do rezador que me deu o meu nome, que era o Anuti. Ele ainda está vivo, é um velhinho. E esse canto contava de um passarinho vermelho, do amuleto, né, patuá, que ele perdeu. A gente tem algo que a gente carrega que chama o monjoné, que é o que a gente carrega como se fosse patuá, né, um amuleto, aquele piriguelo, essas coisas assim que cada um tem um nome. E aí ele dá sorte, ou ele pode dar saúde, ele pode dar. Então ele tinha perdido dele, que dava o poder dele de ser pajé, rezador, né? Então, e ele buscava cantando e buscando esse Nádia Panavó, onde que está esse que eu carrego. E aí o passarinho vermelho, que andava esquisito, achou e entregou para ele. Aí ele se completou. E aí essa foi a primeira música que eu aprendi, esse canto dele. E aí eu também me senti no mesmo lugar dele, porque ele falava que eu tinha algo que eu carregava, e geralmente alguém dá para a gente, né? Uma pessoa mais velha, um rezador mais velho dá para a gente, e eu não sabia quem tinha me dado. E ele falava, você não sabe quem te deu, né? Não, mas está aí, você tem que encontrar. Aí eu peguei a minha música, a minha parte, que fala sobre eu queria saber como que isso chegou para mim, e seria melhor se fosse a gente junto, né? Quem me deu, quem me ensinou. E aí eu termino e aí no dia que ele me deu o meu nome, ele fez uma reza, e antes de começar a rezar, ele começou a juntar um monte de passarinho assim nas árvores. E aí o tucano, quem conhece o tucano, outros passarinhos não gostam do tucano porque ele come o ovo, né, do outro. Né? E tinha tucano, tinha tudo passarinho, aranquã, assim, tudo em volta, e ele esperando ali, tomando um negocinho dele para começar a rezar. E aí, de repente, veio o Otiumopó. O Otiumopó é aquele besouro do maracujá, besouro mangangá. Ele veio, desceu, assim, no meio da gente, estava tipo como se a gente estivesse aqui, o rezador e mais umas 4 pessoas. E esse Otiumopó veio na cara de cada um, voando assim, voando, voou, como se ele estivesse olhando para a cara de cada um. Aí voltou e entrou era umas 6 horas da tarde, entrou na casinha dele, na taquara da casa. E o rezador era cego, né? Ele tinha catarata. Então, aí o pajé só começou a rezar depois que esse bichinho entrou na casa dele. E aí ele começou, e aí o Otiumopó, que eu falo na música, que eu vi esse Otiumopó voando, e seria melhor se a gente fosse junto. E aí termina com a parte da reza dele lá que eu aprendi, que é onde que está meu amuleto que o passarinho achou. É um pouco isso, um pouco longo. Obrigada, viu? Talvez agora a gente passar então para Genito, Jonara, falar um pouco sobre o trabalho de vocês com o cinema. Como que o cinema chegou para vocês, contar um pouco sobre a aldeia de vocês e sobre esses processos, né, que o cinema talvez abra, né, como possibilidade aí hoje para vocês. Então, Baixapá, Teroea. Bom dia a todos e a todos. Então, alguém não me conhece, eu sou o Kaiowá, Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Genito Gomes e eu moro numa retomada. Uma parte tem vergonha aqui para eu falar assim que eu moro na retomada, seja que esse Brasil todo é do povo indígena, né? E eu tenho vergonha para falar, eu estou na retomada de novo, né? Eu estou no meu território, né? Nascido no meu território, né? Então,
passar um pouquinho como que fizemos esse nosso trabalho. Não sei se eu errar minha palavra, eu quero que todo mundo me desculpa se eu errar alguma fala. Mas como eu Kaiowá, eu vou falar. Então, como que o nosso trabalho para conseguir essa cinema, né? Que a gente conseguiu esse cinema para nós Kaiowá fala Tangarurui, né? Ou Tangaporra, né? Para falar para o cineasta, né? Que o Tangaporra que fala pegas esse Tangarurui, né? Para passar, né? Então, para nós isso é primeira coisa que a gente deu muitos trabalhos assim para nós conseguir, né, para poder filmar, né, que desde antes de 2014, né, a gente não sabia como que seria fazer e assim para produzir, né, porque nós temos essa. A gente pensamos como que não ia fazer, mas só que não temos estrutura, né? Não temos equipamento, né? E também desse ano não temos também diálogo também com ninguém que alguém não conhece, né? Pela nossa comunidade, né? E também a gente não tem saída, né? Para fazer, né? Aí depois desse 2013, né, e através da universidade, também através do projeto do vídeo das aldeias, né, que conseguiu esse projeto, grande projeto para os povos originários, né, para fazer próprio seu filmagem, né? Eu achei essa aí muito boa, né? Porque esse projeto, né? Depois desse projeto produziu muitas as coisas em todo o estado, né? E até no meu Tecorrá, na minha aldeia também, né? No meu Tecorrá, no meu território também chegaram, né? E chegaram esse equipamento através da universidade, do antropólogo, né? Aí, na hora que chegou nessa situação pelas nossas mãos, né? Primeiras coisas, a gente não sabe mexer, né? É equipamento, né? Porque primeira vez chegaram pela indígena equipamento, né? Como é, né? Mas todo mundo assim ficou assim curiosidade, querendo saber como é, né? E também querendo saber como é, pessoa querendo aparecer, porque as crianças todos, né, viram também na filmagem, né, vários tipos de filme, né, viram nessa filmagem, né, então as pessoas falando querendo aparecer, né? As crianças, algum adulto, ver a filmagem, né, querendo aparecer, né? Mas não sabe como é que tem que fazer, né? Aí nós conseguimos esse equipamento através da universidade, através do vídeo nas aldeias, né? Aí de lá para cá, desde 2014, nós conseguimos ajuntar todos, comunidade, todos, e nós escolhemos para mexer com esse equipamento. Aí escolheram 8 pessoas, né? Na verdade tem mais, mas não foi menos, foi 8, né? Conseguimos esse equipamento, mostraram para nós, né? Então o nosso professor, eu não sei se alguém conhece Fábio Venezes, né? E o Guilherme Cures, Luiz Alanas, Luciana de Oliveira, de lá da UFMG, e o nosso antropólogo Tonico Benítez,
E quem que fez o projeto é o Vassacarelli, né? Que é esse vídeo nas aldeias, né? Então tudo isso ajuntaram para chegar pelas nossas mãos para nós produzir, né? Então nós produzimos isso aí e primeiras coisas para nós fazer, nós pedimos, nós rezamos para pedir qual é que primeiras coisas nós vamos lançar, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, né? Então nós pedimos para o grande nossos pais, rezamos, né? Como é que vai ser lançado o nosso filme, né? Aí foi assim que nós produzimos, né? Aí depois que nós produzimos esse nosso filme, esse Avaí Verá, né? Esse Avaí Verá porque nos povos Kaiowá, né? Nos povos pela nossa sabedoria, pela nossa conhecimentos, né? Que a gente, nós todos, povos indígenas, mora no raio, né? Todos os povos indígenas, nós mora no raio, né? E uma parte, por isso que uma parte que nós povos indígenas, qualquer momento, se a gente rezar, depois vem o raio, vem chuva, né? Então, por isso, nós colocamos Avá, né? Avá e Uiverã, né? Índios, povo do raio, né? Colocaram. Não é que nós pegamos esse nome para colocar o nome, né? Nós pedimos para grande nossos pais, né, que atendem pela terra, água, árvore. Nós pedimos para ele como que vai ser colocando o nome. Aí nós colocamos o nome, né? Para colocar, não é eu que escolhi como eugenito, não é como coletivo, não é a comunidade que escolheu para colocar o nome, né? Então, assim que nós colocamos o nome do Avaí Verá, né? Genito, deixa eu só... Desculpa. O nome veio antes do filme? O nome foi escolhido antes? Não. Lá mesmo também, quando a gente filmaram lá, os nossos rezadores também já pediram autorização, né? Como também que algumas coisas, se a gente não vão fazer, pediram, porque isso aí, esse Guarapoti dos Caraí, né? Esses câmeras e dos Caraí, né? Para nós pegar, nós tem que pegar autorização porque para nossas mãos esse Guarapoti, o nosso parceiro, o nosso que atende dos povos indígenas, que se vê pelas nossas mãos, se a gente não pedir autorização, talvez cai raio pelas nossas mãos, né? Talvez cai raio pelas nossas corpos, né? Talvez cai raio pela nossa língua, né? Então, para não acontecer isso, os nossos rezadores pediram autorização para mexer essa Guarapoti dos Caraí, né? Guarapoti Bairuri, né? Para nós mexer, né? Então, assim nós produzimos, né? E assim nós aprendemos através da universidade, também com outro parceiro nós aprendemos, né? E depois dessa que nós aprendemos, como que funciona essa cinema dos Caraí, né? Que depois que nós descobrimos como é que seria, então a partir de hoje nós falamos. Então agora nós já descobrimos todas as coisas dos Caraí, uma parte, os Caraí já deu para nós a sabedoria para nós. Então agora nós tem que pensar e também tem que saber usar e levar também no futuramente, como que vai ser para nós ensinar as nossas crianças e o nosso povo para ensinar, para mexer e para levar esse cinema indígena. Então assim nós fizemos, né? Aí depois que nós fizemos essa filmagem, então também nós pensamos assim, depois nós descobrimos, né? Que essas coisas, como é que é cinema indígena. Então, a partir de hoje, nós vamos colocar assim, ó, se alguém querendo, o homem branco, se alguém, depois que descobrir as coisas, algum dos brancos me ligaram que algum posso ir fazer filme lá dentro, lá, né? Mas o cara aí querendo fazer, não é pelo nós. Se eu não sabia antes, eu ia falar, não pode vir.
mas depois que a gente sabemos como é que nós, povo indígena, nós temos que fazer e produzir, aonde que o nosso nascemos, o nosso território, como é, nós que temos que produzir. Aí eu falei para ela, se você dá um apoio pelos Guarani Kaiowá, concordaria você vir apoiar, ajudar em nós para fazer. Para você mesmo não poderia, porque nós já ficamos sabendo como é que funciona o cinema indígena, como é que funciona já, né? Então, assim foi a nossa situação, né? Muito bom. Obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para a Nara John, para ela poder contar um pouquinho também, né, do ponto de vista dela como mulher e também de uma outra geração, né? Como que foi essa experiência? Tirar minha máscara. Bom dia a todos. Vou me apresentar aqui. Então, meu nome é Jonara Gomes. Meu nome em Kaiowá é Cunhapaputu Cambiueraí. Eu moro lá na retomada Tecorra-Guaimiru, fica no município de Aramoreira, na fronteira de Brasil com Paraguai. E hoje eu tenho 21 anos. E eu comecei a aprender para trabalhar na cinema, como cineasta, para me formar foi em 2014, na época que eu tinha 13 anos. E foi nesse ano que chegou, né, o projeto Vídeo nas Aldeias, né, na nossa aldeia. Aí foram os professores lá que eram formados, né, de trabalhar no cinema. E aí nós tivemos oficinas, né? Oficinas para a gente aprender a filmar, para a gente aprender a editar. E assim, quando chegou esses projetos na nossa aldeia, primeiro assim a gente fica meio assustado, né? Como se fosse um bicho de 7 cabeças quando você olha para uma câmera, né? Porque por motivo de você não saber mexer, né? Por exemplo, com medo de apertar errado, com medo de tirar errado uma foto, ou com medo mesmo, né? Então a gente foi aprendendo que a tecnologia, né, também é uma tecnologia, né? Você mexer com câmeras, com celular, isso tudo é uma tecnologia, né? Então nós jovens de lá fomos aprendendo, né, com esses professores de como usar uma câmera, né? Então foi assim um desafio muito grande para nós aprender, mas nós que somos guerreiros em tudo, né, nós conseguimos aprender, né? Então, foi assim, a gente aprendeu que a gente pode usar uma câmera para a gente mostrar a nossa história. A gente pode usar uma câmera em defesa dos direitos. E a gente pode também mostrar, através das câmeras, né, o sofrimento que a gente passa. Então, nós aprendemos que a câmera também é o nosso amigo, né? O nosso amigo e o nosso olhar. E aí a gente filmou, né? A gente começou a filmar, depois que a gente aprendeu, a gente começou a filmar, né, para a gente ter os materiais brutos. E como o Genito explicou aqui, né, a gente falou com o nosso rezador. No momento que os professores chegaram na aldeia, a gente já falou com o nosso rezador. Ele rezou, porque tem uma reza de quinta-feira, que acontece cada quinta, ao entardecer até 7 horas da manhã, né? Uma noite inteira. Que é a reza longa de quinta-feira, que o nosso rezador, seu Valdomiro Flores, fazia, e a dona Tereza Marília, que é a esposa dele. Então, no momento que eles chegaram lá, a gente já tinha conversado com o nosso rezador, para ele rezar e falar com o Nhanderu através da sua reza, para ele pedir permissão para nós jovens, para a gente ter autorização, se a gente pode, se a gente pode se formar para ser cineasta, se é bom ou se não, né? Então a gente recebe a autorização do Nhanderu, né? Então ele rezou, eu lembro bem que ele rezou vários dias, cada quinta-feira, porque a oficina acho que durou, não me lembro mais bem se é 1 mês ou foi 3 meses, só sei que os professores ficaram um bom tempo lá. Aí o nosso rezador rezou e ele falou assim, ele só falou assim para a gente: continuem
em frente que o resultado vai ser bom. Aí ficamos felizes, né? E nós, assim, pegamos firme nesse trabalho, né, de formação para cineasta. Aí, hoje, nós somos primeiros formados como cineasta indígena, tem 6 pessoas, que é eu, o Genito, o irmão mais novo do Genito, o Jonathan Gomes, que é o meu irmão, o meu primo Joilson Brites, tem a minha prima, que é irmã do Joilson, a Denilda Brites, e tem o Valmir Gonçalves Cabreira. Esses são os primeiros formados. E recente, nós conseguimos formar mais jovens, de entre 10 a 15 anos. Formamos mais uns 6 jovens, né? E, assim, a gente fica feliz com essas formações, porque a gente pode usar cinema indígena, né? Para a gente mostrar nossa história, para que os não-índios entendam e vejam com seu próprio olhar. Porque eu falo assim, uma imagem, eu falo assim, eu gosto de mostrar uma imagem sem palavras, para que uma pessoa, quando olha para essa imagem, para ela entender com seu próprio olhar. Então, a gente trabalhou assim nesse filme, né? E o Auauiuerá, a terra dos povos do raio, ele também tem uma parte dela, né? Que eu falo assim que é importante para quem não assistiu ainda assistir, porque tem uma parte lá que mostra o desaparecimento do cacique Nísio Gomes, que foi assassinado em 2011, em novembro, no dia 18, né? E a gente mostrou isso no filme. Então, assim, quando a tecnologia, quando o cinema chegou na nossa aldeia, foi em 2014, mas, para nós, assim, a gente estava ainda triste e, assim, a gente ainda estava se sentindo solitário, vamos dizer assim, né? Então, foi nesse momento que o cinema entrou na aldeia e a gente também teve a força de falar assim, vamos mostrar, né, a realidade que está acontecendo dentro do Tecorangoviri. E foi por isso que a gente filmou, né? Você vê lá os meninos também nos meios das sojas, porque lá no Mato Grosso do Sul, o nome é Mato Grosso do Sul. Deveria se chamar assim, Cerrado do Sul, porque não tem mais mata, né? O nome é uma grande ilusão, né? Fala assim, para quem pensa, Mato Grosso do Sul, deve estar cheio de mato, cheio de coisa, mas, na verdade, mato não tem. Ou devia se chamar Soja do Sul, que combinaria mais, né? Porque o Mato Grosso do Sul, que eles chamam, é só Soja do Sul, né? Porque desde que você chega lá para o capital, em Campo Grande, de lá para lá, até a região sul, é só soja e milho. Você não vê outra coisa. E depois, lá do sul, mais lá para a região do Rio Grande do Sul, Paraná, você já vê gados, né? Gado, naquele criação de gado sem fim, né? Então, a gente decidiu mostrar isso no nosso filme, né? Você vê lá o Valmir falando no começo do filme, ele mostrando lá só soja e um pedacinho de mata, e uns 3 árvores que são sobreviventes, né? Igual os povos Guarani Kaiowá, né? Então, essas árvores também ele mostrou, porque as árvores ele resistem, né? Mesmo sozinho, desde que não corta a raiz dele, ele está lá, né? Enfrentando chuva, frio, sol. E os povos indígenas Guarani Kaiowá é a mesma coisa, né? Então, a gente faz essa ligação no filme, né? Nas imagens, para a gente mostrar, né? E o Auauiuerá também tem, assim, a gente mostra, resumidamente, em geral, nesse filme, a nossa cultura, a nossa casa de reza, e tudo isso era o sonho do Nísio, né? Então, a gente fez esse filme para mostrar que o corpo do Nísio pode ter desaparecido, pode não existir mais, mas a gente continua mantendo o sonho que ele tinha. Me desculpa, mas eu realmente me emociono quando eu falo desse filme, porque é muito forte. Não é fácil você pegar uma câmera e gravar o sonho de uma pessoa que desapareceu. Agora faz 10 anos que o meu avô Nísio Gomes está desaparecido. Não tem justiça. A gente não sabe onde está o corpo. Se passaram 10 anos, mas no nosso coração ainda dói.
dói muito. Inclusive hoje também, todos os povos Guarani Kaiowá estão de luto. Porque o que aconteceu com o Nísio Gomes há 10 anos atrás, voltou a acontecer ontem. Voltou a acontecer ontem porque, na retomada, aconteceu um ataque, né, de polícia militar lá. Mataram 2 pessoas, 6 ficaram feridos. E as pessoas que sentem dor na pele é aquele indígena que mora na retomada. É aquele indígena que luta pelos seus direitos. E eu deixo assim, eu agradeço muito por ter essa oportunidade de falar o que eu sinto, de compartilhar o que eu vejo. E de como o cinema indígena é importante. Porque com essa formação, nós aprendemos a não desistir, porque assim, quando a gente sofria ataques de pistoleiros, a gente se escondia. Hoje não, depois que a gente se formou no cinema, hoje, mesmo que a gente não tenha arma de fogo igual a eles, a gente tem a nossa arma, que é a câmera. A gente não reage quando eles nos atacam, mas a gente pega uma câmera e filma tudo. Porque a câmera também mostra a verdade e, por outro lado, a câmera também mostra mentiras. E cinema indígena é importante porque nós, indígenas, cineastas, nós nunca vamos mostrar mentiras nas imagens, nas câmeras, seja no áudio ou seja nas imagens. Nós, indígenas, só mostramos as imagens, os filmes, a cultura, só o que é verdadeiro. Porque é o que a gente vive. E é o que a gente passa. Então, eu falo assim que eu agradeço até hoje, né, para o Nhanderu, que é o nosso grande Pai lá do céu, por terem nos dado essa oportunidade de se formar como cineasta indígena. Porque através disso nós ficamos mais fortes e através desses cinemas também fomos, assim, devagar sendo reconhecida. Então, assim, esse filme, ele mostra isso. O sonho do Nísio. E que o filme mostra, através de todas essas imagens, que o sonho do Nísio não morreu. Ele está vivo. E dentro do filme. E a gente vai continuar mantendo o sonho que ele tinha. Porque foram lá 40 pistoleiros, mataram o Nísio Gomes, e até hoje a gente não sabe onde está o corpo. A gente não sabe se ele foi enterrado, se foi jogado para o bicho comer ele, o corpo dele, se queimaram, a gente não sabe. E não houve justiça. E por causa desse desaparecimento do Nísio, que nós fizemos esse filme, para mostrar que o sonho dele, a luta dele continua firme e vivo. Apesar de que o corpo dele está desaparecido. E a gente vai continuar a trabalhar com cinema. A gente vai usar como arma para defender os nossos direitos. Porque assim, eu falo assim, quando a gente mostra a nossa cultura, quando a gente mostra os animais, os rios, quando a gente mostra as árvores, as matas, nos filmes, é porque a gente defende vida. A gente defende vida. A gente não quer dinheiro, porque o dinheiro nunca foi nosso. Nunca foi. Ele foi inventado pelos não-índios. E é por isso que a gente sempre, acredito que outros parentes aqui também, sempre estamos trabalhando com o cinema para a gente mostrar isso. Que a gente está lutando, que a gente está defendendo a vida da Mãe Terra, e protegendo a Mãe Terra com o nosso sangue. Então, tudo isso, assim, cinema indígena, para nós que somos indígenas, não é só você pegar a câmera e filmar qualquer coisa. Para nós indígenas, cinema está tudo assim interligado, né, com a nossa luta pelos direitos,
com a proteção da Mãe Terra e para a gente mostrar a nossa vida, o nosso sofrimento e, ao mesmo tempo, compartilhar com os não-índios para que possam entender o porquê que a gente luta pela terra, o porquê que a gente faz retomada. Então, assim, o cinema indígena, né? Eu sou jovem, eu ainda estou aprendendo muitas coisas, trabalhando no cinema, e ainda vou aprender mais, e já aprendi muitas coisas. E eu vou continuar a trabalhar com cinema. E eu só peço que a todos, né, que estão aqui, que vocês valorizem mais o cinema indígena. Porque cinema indígena, os filmes, é um jeito da gente também guardar a nossa história. Deixar guardado a nossa história. Porque tem no Auauiuerá também, por isso que quando eu falo, eu me emociono muito do Auauiuerá, desse filme, porque nesse filme estava lá o meu primo, o rezador, outra minha prima, e outro guerreiro que recentemente foi atropelado por um caminhão, no dia que estava tendo votação contra o marco temporal. Ele foi atropelado no dia que estava tendo a votação contra o marco temporal, no dia que a gente estava se manifestando na BR. Então, todas essas pessoas estavam participando desse filme. E hoje, eles não estão mais, né? E quando a gente vê filme, eu principalmente me emociono por isso, né? Porque, para mim, quando eu vejo o filme, é como se fosse ontem o filme, né? Que a gente filmou, que a gente fez. E hoje, quando eu olho, essas pessoas não estão mais aqui, né? Mas está vivo no filme. E uma maneira de me fortalecer também. Porque toda vez que eu olho para essas imagens, em vez de, assim, de eu ficar fraca, eu fico mais forte ainda de querer filmar mais, de querer mostrar mais a minha história, de querer lutar mais pelos meus direitos. E, assim, eu sou jovem, eu tenho agora 21 anos, eu tô para fazer 22 em novembro, e eu aprendi tudo isso quando eu perdi meu avô. Na época que eu perdi meu avô, eu só tinha 10 anos. E com 10 anos, eu já sabia tudo, né? Eu já sabia o que era sofrer, o que é perda de uma pessoa. E como eu costumo dizer, a única coisa boa que aconteceu na minha vida de eu ter me envolvido com cinema, de eu ter me formado como cineasta indígena. É a única coisa que me deixou feliz, porque o resto, assim, nós que moramos na Retomada, a gente não tem paz. A gente luta cada dia. Não é cada mês, é cada dia. De manhã, por exemplo, as pessoas que moram na Retomada, de manhã, por exemplo, já tem que se preocupar se vai ter café da manhã para os filhos, se vai ter café da manhã para os pais ou não. Se não tiver, os pais saem sem comer nada para procurar o almoço, né? Vai lá na mata tentar caçar, pegar um peixe para já colocar o almoço, sem tomar seu café da manhã. Se conseguir, tem almoço. Se não conseguir, faz alguma coisa para enganar o estômago. E na janta, a mesma coisa. Então, nós que somos da Retomada e os povos indígenas lutam cada dia para sobreviver. Essa é a verdadeira história, né? E nós também levamos crítica, né? Por exemplo, hoje, a maioria dos jovens é criticado. Se pessoa não índio olhar para uma jovem com câmera no pescoço, fala, esse aí deixou de ser indígena, porque está com câmera. Mas muitas vezes ele não pensa. Muitas vezes os brasileiros falam isso por nós, mas mal sabe ele que se ele tem um celular lá da rede Michel May, lá não sei o quê, ele deixa de ser brasileiro? Só dele pegar um celular que é da marca Xiaomi lá, ele vira chinês? Mal ele, né? Não pensa, né? Então, as pessoas não pensam duas vezes para falar essas coisas, para fazer essa discriminação, né? Então, eu acho que também o cinema também traz educação, né? Traz para nos educar. E, assim, nós indígenas, nós não queremos guerra com ninguém. Nós não queremos matar ninguém. Nós não somos maus. Somos bonzinhos. Nós temos amor no coração. Só que
as pessoas não reconhecem isso. As pessoas não olham para isso. As pessoas olham mais para a cor da sua pele, para a sua língua e para fazer discriminação. Então, tudo isso eu aprendi quando eu fui me envolver, como eu disse, com cinemas, né? E nós lá, nossos jovens, continuam assim, tendo essas experiências, porque a maioria são jovens, e continua fazendo filmagem, e assim a gente conseguiu, graças ao Nhanderu, a gente conseguiu lançar esse filme, que é o Auá Uverá, que é de 55 minutos, tem o Auá Marangatu, que é de 17 minutos, e os demais outros filmes que nós conseguimos recentemente, que é o Ponhareui, Família dos Remédios, a importância e a valorização dos remédios caseiros, Família dos Remédios, que é o Ponhareui, e tem o Guahu Iguirá, que é o Encanto dos Pássaros. E esse Encanto dos Pássaros, que a gente recente também conseguiu fazer um pequeno filme, esse foi um dos cantos que a minha avó, quando era viva ainda, ele tinha lançado um CD cantando todos os cantos, né? Que ela sabia sobre os cantos como parar a tempestade, os cantos que é para cantar para os passarinhos, os cantos que é para te acompanhar nas viagens. Então, tudo isso ela tinha publicado, né, em um CD, mas quando ela morreu, esse CD ficou parado. Então, nós também resgatamos esse sonho da minha avó. Tem esse CD que é o canto dela, mas nós resgatamos e mostramos como filme, né? Então, é um filme assim, bem maravilhoso. E, por sorte, nós conseguimos agora lançar, né, tipo, uns 6 filmes. E a gente está ainda para trabalhar no outro filme, que é O Coração da Terra, em português. Uputé em Guarani, né, Coração da Terra. A gente vai voltar a estar trabalhando esse ano nesse filme que a gente vai lançar, que é o Uputé, né? Então, essa é a história, né, do cinema e a história do Guarani Kaiowá, né? E só me desculpe se eu falei alguma coisa errada, né, que vocês não gostaram, mas essa é a verdade, né? Então, a verdade tem que ser falada, né? Então, é isso. Você não precisa de pedir desculpas, não, tá? A gente é que tem que pedir desculpas para vocês. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o... Josi. Boa tarde, né? Já é meio-dia. Eu me chamo Josi Guajajara, sou do Maranhão, né? Moro numa aldeia chamada Aldeia Massaranduba, que fica localizado no oeste do Maranhão. A gente mora numa terra compartilhada com os Auaguajá. E quando o cinema entrou lá na nossa aldeia, na época tinha muita invasão de madeireiros, traficante, fazendeiro. Inclusive, na época foi das filmagens que a gente fez, das primeiras filmagens, antes de o Vídeo nas Aldeias chegar lá em 2017. A gente já mexia com câmera. A gente usava uma filmadora. Aí a gente foi numa fiscalização. Também sou membro do grupo de Guardiões da Floresta de lá. Aí a gente fez uma vigilância, né, que a gente fala lá. Aí... Na época, era contra a invasão de traficantes de droga, maconha, plantação de maconha. Aí, a gente foi nessa missão e se deparamos com 5 linhas de maconha, assim, plantado mesmo, dentro da nossa terra. Bem no meio da mata mesmo. A gente descobriu através de informações dos povos isolados, dos Auaguajá, que também a gente compartilha a mesma terra, né? E eles deram essas informações para a gente, e a gente foi. E essa foi uma das primeiras missões que eu fiz, registrando mesmo como cineasta.
E na época teve um confronto lá entre nós e traficantes, né? Alguns foram baleados na costa lá, uns parentes mesmo da nossa aldeia. Aí, desde daí foi que eu pensei de levar, né? Essa arte do cinema, de mostrar o que a gente vem vivendo nesse mundo de hoje, né? Eu falo assim que o cinema é uma ferramenta muito importante para a gente mostrar nossa cultura, nosso modo de viver, né? Nossa luta. Então, já em 2017 foi quando o Vídeo nas Aldeias chegou com esse projeto, né? Aí a gente fez essa oficina junto com mais 6 pessoas. Aí a gente fez um registro na terra indígena Auaguajá, que é uma terra que está bastante destruída, devastada. Como no filme vocês puderam ver, alguns viram, né, o filme, que a terra Auaguajá ela é praticamente toda devastada, só capim e não existe mais floresta. Então a gente foi lá. Na época da filmagem do Vídeo nas Aldeias, da oficina, a gente estava querendo mostrar um filme totalmente diferente, né, dos que já vem mostrado, tipo, falam da cultura. A gente, apesar de não mostrar isso, uma parte da cultura no filme Guardiões da Floresta, a gente é um povo bem tradicional mesmo, com costumes, nossas tradições, festas culturais, né? Então, aí junto com o pessoal lá, a gente resolveu fazer esse filme dos Guardiões, que foi nessa questão, né, de proteção territorial, do combate às invasões e tudo mais. Então, na época a gente não sabia o que mostrar, né, qual filme que a gente poderia fazer na época da oficina. Aí a gente resolveu fazer esse filme dos Guardiões, que existe até hoje, né? Que através disso, da filmagem, do cinema, a gente pôde ter apoio de vários órgãos, né, que não, na época não nos apoiava, que não sabia muito da nossa luta, e através disso a gente pôde mostrar nossa realidade que a gente vive lá na nossa terra, de destruição, de invasão. E eu lembro que quando a gente fez esse filme Guardiões da Floresta, em 2017, a gente, na filmagem, né, a gente teve outro tiroteio também contra os fazendeiros. Na época, lá deram vários tiros lá na nossa direção. E sorte nossa que não atingiu ninguém, né, da nossa comunidade lá. Mas houve esse confronto lá, que na parte do filme também mostra lá. No finalzinho, mostra um pouco desse conflito que teve lá nessa terra. E assim, na época lá era um encontro dos Guardiões da Floresta, de lá do Maranhão. Teve, se eu não me engano, foi 4, 5 terras, parece que estava lá junto. Aí deu aquele total de guardiões lá, né, que a gente foi derribar uma ponte lá, que era o local por onde os madeireiros, fazendeiros entravam de carro e tudo mais. A gente foi lá fazer essa destruição dessa ponte na época. E foi justamente lá, meu sogro, né, também lá, ele foi cercado lá pelos fazendeiros, pelos vaqueiros lá, e só não foi assassinado mesmo não sei por quê. E graças a Deus, né, que a gente está apesar desses conflitos, aí a gente vive até hoje, fiscalizando e tudo mais. E, assim, era para o Milson também, que fez o filme Guardiões da Floresta, era para estar aqui, mas a agenda estava cheia, né? E também estava em missão com os Guardiões. Inclusive, estão hoje fiscalizando lá a nossa terra, lá dessas invasões. E, assim, o cinema
é uma forma de nos expressar, né? De mostrar nosso cotidiano, nossa luta. Já faz um bom tempo já que eu venho nesse trabalho de filmagem, de cinema, né? Sobre isso também, foi uma forma de resgatar também nossa cultura, né? Porque na minha aldeia lá, a cultura é bem esquecida, né? É muito jovem também que não se liga muito para a cultura, quer mais ser tipo branco, não sei o quê e tudo mais. Aí, através da imagem também, do cinema, a gente pôde resgatar isso. E hoje, lá na nossa aldeia lá, os jovens têm uma organização, criaram uma organização deles também, que se chama Zawató, né? Que se chama Gavião Real, que é na língua do branco, Gavião Real, na nossa língua, Zawató, que a gente chama, Gavião Real. Aí eles mesmo, com a iniciativa deles mesmo, dos jovens, criaram essa organização e hoje eles estão focados nessa questão da cultura, né? E eu pude ver que, através disso, das filmagens, do cinema, a gente pôde resgatar nossa cultura. E hoje a gente vive fortalecido, né? Toda criancinha já nasce já cantando, brincando, pescando, caçando, né? Nossa, inclusive, vou falar um pouco da minha história aqui, né? Quando eu era um pouco criança, assim, que a gente caçava muito na mata. Aí eu fui, aí na época lá, eu me perdi na mata, né? Passei uns 3, uns 3 dias perdido na mata, assim. Nossa, eu vi muita coisa mesmo de animais selvagens, né? De bicho, assim, tamanduá em pé, brigando, assim. Nossa, que eu nunca tinha visto aqui dali. Eu pensei que era um bicho, um monstro, uma coisa assim. Aí, desde então, assim... eu tive esse olhar, né? Tipo, esse olhar assim da natureza, de a gente mostrar de a gente mostrar nosso cotidiano, né? Esse cinema, a câmera, foi uma forma de a gente mostrar a visão vista por nós, né? Por nós, povos indígenas, assim, que muitas das vezes vai jornalista, pesquisadores na nossa terra e faz as reportagens deles, né? Tipo, e só mostra o que eles querem mostrar, né? E não fala bem da realidade que a gente vive lá. Então, também isso é um dos motivos que me fez entrar no cinema. Que a gente também queria mostrar essa realidade vista por nós, né, povos indígenas de lá da nossa aldeia. Então, eu vejo assim que esse cinema é muito importante, está hoje nesse mundo da tecnologia, a gente quer acompanhar também e de alguma forma, né, essa tecnologia está nos ajudando a combater as invasões dentro da nossa terra, denunciando para os órgãos, né, pros competentes e tal e tudo mais. Eu vejo assim que através das filmagens do filme Guardiões da Floresta nos ajudou muito a combater essas invasões. E hoje a gente não tem muita invasão como tinha de antigamente, né? De 2015 até agora, as invasões diminuíram muito. E agora os madeireiros migraram para outras terras, tipo no Pará, lá dos Tembé, né? Também, aonde os madeireiros migraram para lá. Então, nossa terra assim também já foi bastante devastada tempos atrás, e hoje a gente, através disso, do cinema, a gente pôde denunciar essas causas da destruição e
E graças a Deus, né, nossa terra agora vive num ambiente mais, não está 100%, mas do jeito que era, está bem melhor da questão de invasão. E eu vejo assim que quando a gente fez esse filme Guardiões, a gente pensou muito na questão da preservação também do meio ambiente, onde a gente vive. Inclusive, a gente combate isso não tipo com agressão, a gente dialoga, né, com os invasores, apesar de a gente encontrar eles em flagrante lá com tiração de madeira, essas coisas. A gente não agride eles, não, a gente só conversa meio, conscientiza eles e é um pouco disso, né, que a gente trabalha dos guardiões que a gente faz lá. Aí hoje a gente faz palestra nos povoados, em torno do povoado. A nossa aldeia é rodeada de pequenas cidades, que está crescendo cada vez mais, né? E a gente sai para fazer palestra nas ruas, conscientizando o pessoal nas escolas, nas universidades que existe por lá também, na cidade mais próxima de lá, que é São Luís, né? Santa Inês. A gente sai muito assim para falar, né, sobre essas causas, né? Nosso cotidiano lá aqui. Então, eu vejo que isso é muito importante, né, para a gente, porque é uma forma de a gente conseguir uma forma de se expressar, né? Eu sempre falo que eu uso a câmera assim como ela falou aqui, né? Como se fosse uma arma para mim. Eu não utilizo arma, a arma que eu utilizo é a câmera. E através das imagens a gente usa a imagem ao nosso favor, né? Como denúncia, como prova de crime, essas coisas e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco disso, né, que eu queria falar, como o cinema entrou na nossa aldeia e como eu entrei também assim no cinema, né, que foi através das invasões que estava tendo no nosso território que me incentivou a usar a câmera, né, como cinema assim para denunciar as causas que vêm acontecendo de até hoje, né? Hoje a gente faz inúmeros intercâmbios, né, com outros povos também. A gente viaja muito para outras aldeias, explicando na questão do meio ambiente, da preservação da cultura também. E é um pouco disso que a gente leva essa mensagem, né, para os outros povos. Inclusive, a gente teve um projeto recente, né, que até meses atrás a gente inaugurou lá um projeto novo, que foi Vidas Indígenas Maranhão, que trata um pouco da preservação da memória do nosso povo, Guajajara. A gente entrevistou vários anciãos da nossa aldeia lá e assim, a gente está com esse filme novo, com esse novo projeto, é um curta-metragem, né? Fala um pouco disso, da preservação da memória e dos anciãos lá, das histórias dos anciãos. É um pouco disso do que a gente vem fazendo lá no Maranhão. Obrigada. Acho que assim são histórias diferentes, né? Cada um está contando a sua história, contando como que o cinema chegou na sua aldeia e o que foi feito com o cinema também, né? A partir do momento que o cinema chegou ali. Então, Divino, quer falar? Pode falar. Eu acho que só lembrar um pouco, como já se falou, e a... Como que é? Seu nome? Jonara falou sobre a defesa e a importância da câmera. Porque eu lembrei, porque antes disso, na década 80, antes, que as lideranças indígenas lutam muito
lá em Brasília, no FUNAI. Aí que começou. Hoje em dia nós temos câmera. Nós temos câmeras que registram, e nós temos a imagem, o que podemos mostrar. Mas antes não tinha isso. Porque os nossos pais, nossos avós, aqueles lideranças tradicionais, antigos, eles lutavam lá em Brasília. Lutava em defesa da nossa comunidade, dos direitos indígenas. Daí o que aconteceu? Né? O primeiro registro, não que seja câmera, não. É um gravador, toca-fita. Quem começou isso? Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, e eu vejo a imagem. Quem é que está gravando isso? Juruna. Aí o tio Mário Juruna, que começou. Isso é um registro de áudio, só de áudio. Ele grava a promessa de autoridade, quando fala, já toca, já liga o gravador. Ele grava. Ó, está aqui gravado. Se demorar, se passar 1 mês, 2 anos, aí vou trazer isso, que é prova de promessa sua. Mas hoje em dia, não. Hoje estamos manejando a tecnologia moderna, que é câmera. Porque antes não tem isso para a gente. Porque eu comecei, é por isso que eu falo no meu status, que agora não tem mais. Eu colocava no Facebook, no meu status, colocava assim, cineasta do era do VHS e da era do HD. Porque a tecnologia vem avançando, mudando. Estamos no cartão de memória hoje em dia. Nós temos HD. Nas próximas tecnologias, não sei o que vai vir agora. Não sei se vai ser só uma coisa memorial dos registros que vai acontecer daqui aos próximos séculos. É isso. Que eu lembrei isso porque ele falou de tanto. Muito bem lembrado. Então, eu vou passar a palavra para o Alexandre Verá e depois a gente escuta o Mozaniel, tá bom? Agudjevete. Eu sou Verá, sou Guarani-Mbuiá. E, bom, acho que no começo, acho que todo pessoal aqui, acho que de alguma forma a gente tem uma ligação forte, assim, acho que da escola de cinema indígena, que é uma escola trazida pelos vídeos nas aldeias, né? Acho que eu também compartilho, assim, todo o começo, assim, da minha trajetória, junto com a Ariel e a Patrícia, junto com o pessoal do vídeo nas aldeias, né? Bom, acho que cada um do pessoal aqui, acho que do cinema indígena, acho que a gente entende que o audiovisual é uma ferramenta de luta, de preservação, de autoconhecimento, talvez, que é uma forma da gente resistir também, né? Eu acho que isso é uma questão muito forte que a gente entende. Então, acho que eu trago, assim, tipo, na minha trajetória, eu compartilho também a fala que sempre que eu ouço do Ariel, que é da gente purificar a câmera, a ferramenta, para a gente se entender melhor com a ferramenta. Mas eu entendo que a câmera, eu escrevi uma vez, acho que foi em 2012, eu acho, em 2012, 2013, não sei, não lembro, mas eu escrevi um texto falando que a câmera, para mim, particular, é como uma criança que só ouve, que vê, mas que ao longo do tempo vai processando as informações. É como um processo de produção mesmo. Tipo, a câmera só vê, ouve, e aí depois tem um processo de organizar o material, depois vem a edição, que é uma forma de contar a história. E aí, quando a gente está aqui, quando passa as nossas produções no telão, é que a gente compartilha
o que a gente quer. Acho que é um processo de crescimento mesmo, acho que de ouvir, de aprender, de processar as informações e compartilhar. Acho que isso é um processo que eu vivi, né? Tipo, hoje assim eu consigo falar um pouco melhor. Como eu falei para os meus amigos, eu não gosto muito de falar das minhas produções por conta disso. Tem que ver, entender e processar e compartilhar. Acho que é um processo que eu aprendi. E hoje, assim, nos últimos anos, eu comecei a dar oficina de formação de cinema indígena, não só para os Guarani, mas também de outros povos. E isso foi aprendi da escola de cinema, convivi nas aldeias mesmo. Agradeço bastante o pessoal, mas também é um processo que eu aprendi com outras pessoas da produção de cinema, mas também é uma parte também que é muito importante, que é uma antropologia. Tipo, eu me sinto um pouco antropólogo, mas também de cineasta por conta disso, porque a gente aprende muito. Acho que todo cineasta, a gente se sente um pouco criança quando a gente pega uma câmera, porque a gente só fica ali sentado ouvindo. Talvez em algum momento a gente refresca a memória o que a gente já viveu, e o processo de ensinar outras pessoas, os mais jovens também, de refrescar a memória, tipo de reaprender, acho que é eu vejo isso. Mas é isso, acho que para mim todo esse processo de aprendizagem de cinema, de compartilhar, fica muito em torno do que a gente é, sabe? Acho que fica muito claro para todos nós que o cinema indígena, a câmera, uma ferramenta de luta, de resistência, da voz, porque tudo que a gente produz é um pouquinho do conhecimento milenário de cada povo, né? Então acho que fica muito essa importância da convivência, de cotidiano, da maneira como a gente pensa. Acho que fica muito. A gente deixa essa mensagem, né, em cada filme, em cada produção. Acho que essa é uma maneira da gente falar, né? Acho que é isso. Não tem muito o que falar. A gente espera que isso que vocês falam, através das imagens e dos sons, seja cada vez mais escutado, né? Fora das aldeias também, né? Porque vocês têm muito a dizer e precisam de ser escutados, né? Para que a gente possa minimamente transformar aí algumas coisas, né? No nosso modo de vida. Vou passar a palavra para o Mozaniel, então, para ele contar um pouquinho para a gente da história dos Yanomami com a câmera e do filme Os Curadores da Terra Floresta. Oi. Meu nome é Mozaniel, sou Yanomami de Roraima, de Amazonas, e cineasta Yanomami. É o único Yanomami que eu aprendi para mexer câmera, mas a maioria dos Yanomami não sabe mexer, não sabe o que é câmera. Entendeu? Eu vou contar pouca história. Como chegou câmera terra indígena Yanomami.
Porque hoje os Yanomami, nós Yanomami, isolados ainda. Minhas famílias são isoladas. Eles não sabem falar português e não sabem conhecer a cidade. Mas assim mesmo eu aprendi. Entendeu? O câmera chegou através do Davi Copenau e Yanomami, a luta dele. E quando eu era criança, era 5 anos, 10 anos, lá Davi lutava muito. E jornalistas, câmeras chegavam muito com ele. Porque eu não conhecia os câmeras. O que era câmeras? Como Davi fala hoje, nós falamos de Yanomami hoje, o câmera não caiu seu. Câmera vem embaixo da terra. Se fala, vem de ouro. Entendeu? Aí tem um dos não indígenas chegava e ensinava os Yanomamis, através do Vicente Caleri. Primeiro ele levou câmera, o dever, para ensinar os 2 Yanomami, porque antigamente eu era criança ainda. Aí ele deixou a câmera no mal do meu parente. Aí ele filmava. Só que ele não conseguiu editar o vídeo. Só filmava. Aí depois eu estudei, comecei a chegar à escola da terra reserva Yanomami. Eu nunca estudei na cidade, eu estudei na aldeia. Aí teve um projeto, Ponto de Cultura, que apareceu em 2009. Os Yanomamis não estudavam, eles não usavam as câmeras. Entendeu? Aí foi me chamado, a pessoa me chamou, associação. Aí eu comecei a participar da oficina São Gabriel de Cachoeira. Aí eu nunca mexi com câmera. Eu estudei com o Pedro Portela. Aí eu recebi kit. Os câmeras, filmadores, o gravador digital. Aí eles falavam assim, Daniel, vocês são Yanomami. Então vocês pegam a câmera, faz daqui, contra os teus parentes e fazer entrevista. Aí eu chegava os meus parentes, eu entrevistava, perguntava. Eu não tinha ideia para fazer vídeo dos Yanomamis. Eu não tinha pensamento dos Yanomami. Davi, ele falava assim, agora, eu já lutei muito. Até chove, eu lutei muito através de vocês, através do meu povo Yanomami. Agora eu quero que meu povo Yanomami aprender, filmar, fazer vídeo. Aí eu ouvia falar dele. Cara, como que é edição de vídeo? Como que eu posso fazer vídeo? Aí ele me chegava assim, ele falava assim, ó, Daniel, eu quero que você prende. Eu quero que você faça vídeo. E vídeo é uma ferramenta para defender o povo Yanomami. Aí eu comecei a pensar, tipo, fazer roteiros, coisas assim. Aí recebi câmera. Aí eu fui para o mato, na aldeia. Cheguei lá na aldeia, comecei a olhar, comecei a pensar o que eu posso filmar. Porque lá na terra Yanomami, etnia Yanomami, a cultura é muito forte.
Porque sem autorização eu não podia fazer imagem. Eu tenho que pedir autorização do xamã, dos crianças, das mulheres, ou dos jovens. Sem autorização, se você chegar com câmera, eles não aceitam. Aí eles falam, ei, eu não quero que você pegue a minha imagem, não. Imagem rouba a nossa alma, eles falam assim. Imagem, eles matam, imagem, câmera, ele rouba nosso espírito. Eles falam assim. O xamã, eles não gostam. Você chega lá sem autorização fazer vídeo. Imagem com câmera, não. Aí eu conversava, ó. Eu pensava muito. Hoje eu quero fazer uma imagem. Xamã, jovens, as mulheres cantando e jovens aprendendo cantando. Aí eu chegava lá com eles, ó, eu venho aqui, esse câmera é como tipo um ferramenta, uma flecha, como a gente flecha onça. Aí eu explicava, esse aí o câmera, eu não vou fazer imagem assim para brinquedo, não. Que eu vou fazer imagem para a luta, através da luta do Davi. Aí eles entendiam, tá bom, a gente marcar o horário, o dia, ou 3 dias, você pode vir aqui até. Aí eu comecei a gravar. O que visse 2010, o Casa de Espírito, ele chama. Esse Casa de Espírito, ele chama Casa de Espírito montanha, entendeu? Os espíritos, eles moram na montanha. Aí eu comecei a fazer, né? Eles falam assim, ó, Chaperipianopa, minha língua, Chaperipianopa. O que é Chaperipianopa? Casa do Espírito. O que tem Casa do Espírito? Lá que o Espírito só mora. Quem não é xamã não conhece. Aí eu comecei a pensar, eu vou fazer imagem daquele, o que ele está falando? O que ele está querendo mostrar, entendeu? Na realidade, Yanomami. Porque nós, Yanomami, achava, os não indígenas chegavam com câmera, eles não filmavam na realidade de fundo dos Yanomami. Eles não mostram. Eles não falam a verdade dos povos Yanomami. Nem eu comigo eles não falam. Eles não mostram que eles que têm costume muito forte de Yanomami. Eles falam que esse segredo não pode mostrar para os napas. Não pode levar imagem. Entendeu? Pode fazer imagem de festa, caçada, brincando, assim. Aquele que eles fazem verdade, ancestrais que eles usavam, eles não mostram. Aí eu comecei conversando com pessoas mais velhas, contava história, como que era antigamente, como eles viviam. Aí eu comecei a fazer vídeo, por causa do espírito. E aí depois, para escolher nome, eu reuni os xamãs para colocar o nome do filme, e principalmente Davi. Perguntei a Davi, como que não vamos colocar nome de filme? O que nós podemos colocar nome mais importante para nós? Aí ele fala, não, vamos pensar no nome do filme. Você não pode enfrentar sozinho, porque você não conhece. Porque você é jovem ainda. Você está aprendendo através de nós. Ele falava assim. Aí eu juntei xamãs mais velhos. Aí escolheram qual o nome do filme vamos colocar. Aí escolheram Chaperipianopa, Casa do Espírito. Os Casas de Espírito, para nós, Yanomami, é muito forte. Hoje, xamã Yanomami é muito forte. Hoje, Yanomami, todo o território Yanomami, tem muitos xamã. Por isso, nós escolhemos nome do Casa do Espírito.
Assim que chegou câmera, o povo Yanomami. Outra região não chegou ainda. Outro povo Yanomami não conhece câmera ainda. Entendeu? Eu fazia imagem pelos indígenas, pelos Yanomamis, não indígenas, ou não indígenas. Tem muitos filmes eu que fiz. Nesse momento eu não estou fazendo nada. Eu saí, através da ameaça dos garimpeiros, que está tendo hoje. Eu tive a ameaça 4 vezes, porque foi tirado fotos deles. Aí eu parei, porque não tem projeto, porque tem associação, eu trabalho com a associação, saí, porque eu não tenho projeto assim para fazer vídeo lá dentro, entendeu? Aí assim mesmo eu continuo fazendo vídeo através de celulares, através dos meus amigos, entendeu? Eu fiz 2 vídeos. Segunda Curadora dessa Terra Floresta, Encontro Xamã, é muito forte. Não vai passar agora, porque o Casa do Espírito Sul vai passar aí que fez primeiro. Entendeu? Nesse momento eu não estou fazendo vídeo, eu parei. Eu estou lá dentro de reserva. Eu não tenho câmera, porque eu recebi doação do Ponto de Cultura, quando fui para outra região, sumiu tudo. A associação não tem câmera assim para fazer vídeo, entendeu? Eu queria muito fazer um vídeo novo, os garimpos, terra indígena Yanomami. Tá hoje, tá tendo muito garimpo terra Yanomami. Eu queria muito fazer, entendeu? Eu fui lá sem câmera para entrar no terra indígena Yanomami, tá do garimpo. Aí eu filmei o celular para mim não é cinema. O celular é esquisito para mim fazer vídeo, entendeu? Meus amigos lá do São Paulo, Aroac, era o fórum. Eu fiz um novo vídeo, através do livro do Davi, Queda do Céu. Vai passar agora, ano que vem, é o festival lá no Nova York. Ainda não foi lançado, que todos os Yanomami, todo o território Yanomami, reuniu para mostrar a realidade dos Yanomami, pelos jovens. Hoje em dia, os Yanomamis, eles estão saindo da cidade, da aldeia para a cidade. Aí, eu pensei muito, quando a pessoa da Aroac, a pessoa de São Paulo, me convidou, Mozane, eu quero que você faça filmar vídeo para jovens Yanomamis. Eles estão saindo da aldeia para a cidade. Por quê? Eles estão envolvendo muitos garimpos ilegais da terra Yanomami. Aí eu tive oportunidade para me fazer vídeo, para mostrar para os jovens Yanomamis. Hoje em dia, os jovens Yanomamis, assim, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eles estão no garimpo, trabalhando com eles. Eles estão contra quem é liderança. Principalmente eles estão contra por mim. Eles falam, Mozane, você não tem nada. Você está fazendo câmera, você não traz benefício para nós. Aí eles falam assim, os Yanomamis, você faz vídeo
você está ganhando prêmio, você está recebendo dinheiro. E nós, outros aqui, jovens Yanomami, nós estamos precisando também para receber alguma coisa, entendeu? Aí nós fizemos, esse ano. Isso aqui não foi lançado ainda, esse vídeo novo. Não é... foi eu que filmei. Fiz tradução, edição, entendeu? Assim que chegou com câmera Terra Yanomami através do Davi. A luta do Davi. Obrigada, Mozaniel. Bom, então acho que foi super bom escutar todo mundo, né? E ver como que o cinema ele acaba se relacionando com tantos aspectos, né? Tantos lados diferentes aí das culturas e das histórias de cada povo. Então, tem desde a participação dos mais velhos, a participação dos pajés, né? A participação nas lutas também, né? E como que essas lutas se intensificaram nos últimos anos, com a escalada da violência contra os povos indígenas, né? Então, o cinema está aí, né? No meio dessa história que a gente está vivendo, que é de violência e, ao mesmo tempo, é de resistência, é de sonho e é de afirmação, né? Dessa voz que traz toda essa história e essa cultura para dialogar, né, com a sociedade. Eu queria saber, a gente está com um tempo super estourado, assim, queria saber se tem tempo para alguém fazer uma pergunta. Tá. Alguém quer... Eu acho que aqui, no que a gente fala, o tema estava o processo de criação de cinema. Estava assim o nosso tema. Mas, então, o processo de criação de cinema é o que a gente está falando aqui, cada um. Mas o processo de cada um de nós é muito diferente. Cada um sabe. Agora, se eu for fazer um processo de montagem de algumas histórias, juntamente com o Guajajara, eu tenho que estar com ele. Eles que têm que dar do meu lado, estar do meu lado, para saber o processo, do que se fala, do que vai ser mostrado. O quê? Então, eu acho que cada um de nós, o que estamos falando, é um processo de criação de cinema. Vamos dizer isso. Agora, falando da fala do Morzaniel um pouco, eu acho que é muito forte ainda que ele fala, porque a cultura Yanomami ainda é mais resistente. Eu viajei com o Davi Yanomami, em São Francisco, Califórnia, 10 dias viajando junto. E eu ouvi muita coisa. Ele é uma pessoa assim, é uma filosofia dele muito forte, como ele fala. Me explicou, ele me orientou um pouco sobre as comidas, não como isso. Senão, o Tiambori, o que é Tiambori? Tiambori é espírito. Então, ele falou, vocês estão com a gente, não tenham medo, ele me falava isso. Falava muita coisa. Aí eu queria morar com ele, porque a filosofia dele é muito, muito, muito forte mesmo. É como ele fala, o branco entrou na aldeia com doença, e brancos saíram de lá e a doença ficou. Começou a atacar os índios, e começou a morrer muitos indígenas. Então, é isso. Então, o Morzaniel que falou sobre o processo dele, está aí. Talvez esse é o nosso processo de criação que a gente faz, através disso, um cinema.
É isso que eu pensei agora nisso. Porque eu vi agora, nesse tema, que a gente está aqui agora, que falamos sobre o processo de criação, que é o que estamos falando. Tudo isso faz parte, né, Divino? É. Todas essas histórias são cheias de elementos que fazem parte desses processos, né? Isso. Então, desde as lembranças dos avós, a participação dos pajés, os xamãs, a defesa do território, né, os rituais, tudo isso entra nesse grande processo, nesse extenso processo, né, que envolve a aproximação dos povos indígenas ao cinema e a aproximação dos indígenas Isso. ao cinema e o cinema dos povos indígenas. É um encontro aí, né? Entre O encontro de cinema indígena. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A gente tem tempo só para uma pergunta, né? Porque a gente vai depois fazer uma entrega de uma homenagem para cada um dos cineastas que fazem parte dessa mesa. Então, eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Bom, gente, então eu acho que eu vou passar a palavra para a Fernanda, para ela conduzir aí o encerramento da mesa, tá? Obrigada, acho que foi ótimo. A gente se encontra nas sessões dos filmes.